Olá, 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 Jéssica Balbino, tudo bem? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo ótimo, e você? Como você passou da semana? Eu passei bem, a gente tá fazendo uma coisa inédita, né, hoje, a gente tá gravando num sábado. Sábado, que delícia. Que delícia, eu acho que a gente devia fazer um churrasco da próxima vez e passar o sábado inteiro gravando. Verdade, a gente grava geralmente à noite, e depois que a gente trabalhou o dia todo, aí a gente vem trabalhar mais um pouco aqui, e geralmente a gente tá bem cansado, né? Sim, mas hoje a gente tá com pique. Hoje a gente toma um chopp com mais estilo. Com mais estilo, tudo bem. O Alan, ele fez aqui pra gente, pra dar um climinha ainda, então parece que tá à noite. Parece que tá à noite. Pra gente não perder também. Só lembrando que o Alan tá com a filha pra nascer, então a qualquer momento pode demorar aqui a gravação, porque ele vai sair correndo pro hospital. Se a gente pular alguma semana, é culpa da Madalena, que ainda nem nasceu, mas a gente tem que culpar alguém, então. A Madalena já era pra ter nascido há uns 3 meses já, pelas minhas contas aqui. Tá uma coisa louca, tá problemática, mas ela não quer, né? E eu entendo também essa criança, porque quem que quer nascer no Brasil hoje? Ninguém. Eu não ia querer também, eu super dou razão pra essa criança, porque, né, vamos combinar, não tá dando. Jéssica, estamos inaugurando hoje, então, a temporada Margens Reportagens Literárias. Sim, é um tema que eu queria muito fazer. A gente fez um suspense na última vez, a gente não quis falar qual que seria a nossa próxima temporada, então agora está oficialmente revelada a nossa temporada, oficialmente aberta a temporada, e é um tema que eu gosto muito, né? Sou jornalista, você também, né? É um jornalista, apesar da não formação, mas tudo bem, eu acho que diploma é só uma questão. Eu já fui uma pessoa chata que defendia muito o diploma, aí eu entendi que não faz muito sentido isso, e eu só queria manter meu privilégio, como todas as pessoas privilegiadas fazem. Mas eu tô muito feliz de fazer essa temporada. Eu acho que é um assunto que muitas vezes ele fica ali entre a literatura e o jornalismo. É muito parecido, assim. É muito parecido. Estilo e tudo, né? Sim, mas eu acho que de repente pra crítica, pro cânone, eles entendem que não é nenhuma coisa nem outra e acaba ficando subvalorizado. E eu acho que eu tô aqui pra valorizar a reportagem literária. É até interessante você falar isso, porque muito das nossas indicações, muitas das nossas conversas são de livros de jornalistas mesmo, são de reportagens literárias também. Sim, eu leio bastante. A gente o tempo todo fala deles, né? Quase todo episódio. E quando você deu a ideia de a gente fazer uma temporada com 4 jornalistas que escrevem, que publicam, né, literatura também, e cada um num estilo, cada um num jeito, cada um numa vertente, eu acho que vem somar demais aqui. Sim, eu gosto bastante. É o que eu falei, é um assunto que me é muito caro, eu acho que é muito importante, eu acho que acaba ficando subvalorizado tanto dentro do jornalismo quanto no cânone literário, né? A gente acaba não discutindo tanto, não lendo tanto, as pessoas não entendem muitas vezes como parte de uma literatura, enfim, eu acho que é uma sensação que eu tenho. Talvez ela nem seja real, mas aí de repente nosso entrevistado de hoje vai poder ajudar, falar, né, sobre isso com a gente. Na bancada de hoje, inaugurando a temporada Margens, episódio 1, reportagens literárias, a gente está com o jornalista Alan de Abreu, nosso charado, nosso produtor aqui, Alan. Alan, seja bem-vindo ao Rabiscos, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, a honra é toda minha. Um prazer estar com vocês. Ai, que massa. Lembrando que o Alan, ele vai estar no Flipossos, então também a gente quis gravar com ele para sair antes do festival. O Flipossos é o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que está na 14ª edição. O Alan vai estar numa das principais mesas, é uma mesa master. A gente demorou muito até para divulgar essa mesa, porque é uma mesa que eu acho que é de extrema importância. Ele vai dividir essa mesa com o jornalista e ex-prefeito de Medellín, o Alonso Salazar, e com o Eduardo Carvalho, que é jornalista, morava na favela da Rocinha no Rio, agora mora em São Paulo, trabalha no programa Conversa com o Bial e é uma pessoa incrível. E o Alan, que ele é repórter da Piauí, que pra mim é uma das revistas, uma das melhores revistas, melhores publicações que a gente tem atualmente no Brasil, é autor do livro O Delator e o Cocaína, a Rota Caipira, que é o livro que ele vai falar aqui no Flipostos. Acho que, se eu não me engano, foi lançado em 2018, e é um livraço, é um baita livro que esmiuça todas as rotas do narcotráfico no Brasil, e vai conversar um pouco com a gente hoje sobre este trabalho. Então, Alan, eu já queria inaugurar te fazendo aqui uma pergunta. Eu queria saber o que te motivou a escolher um jornalismo literário, a fazer reportagens de fôlego, a ingressar nisso, a fazer essas grandes reportagens. Pois é,
eu sou formado em jornalismo, mas eu sempre gostei muito da área de letras também. Eu cheguei a pensar em prestar vestibular para letras na época. Acabei fazendo jornalismo, mas depois eu fiz um mestrado em literatura. Porque eu gosto muito da literatura e eu acho, inclusive a minha dissertação de mestrado foi justamente as intersecções entre jornalismo e literatura. Que legal, já quero ler. Eu gosto bastante de tratar desses dois temas e das confluências dele, né? Sou repórter há mais de 15 anos e atuei durante muito tempo no interior de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo e atuando no interior de São Paulo, eu sempre gostei de tratar de matérias de investigação, reportagens político-policiais, vamos dizer assim. E eu via muitas operações policiais de combate ao narcotráfico no interior de São Paulo inteiro. E aí eu me dispus, em 2012, a compilar o que eu já tinha escrito de reportagem sobre essa rota, que eu denomino Rota Caipira. Não é um nome que eu inventei, mas é um nome que a própria mídia deu desde os anos 90 para essa rota do tráfico que passa pelo interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas. E além de compilar o que eu já tinha publicado, eu me dispus a pesquisar mais, aí correr atrás de novos documentos, de novos inquéritos, ouvir pessoas para realmente fazer uma radiografia dessa rota do tráfico no Brasil, que é a principal rota do tráfico do Brasil, né? Ela passa por Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, e cai nos grandes centros, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então foram 5 anos de pesquisa, colhendo material para esse livro. Eu reuni muito material, muitos documentos. Eu procurei documentar todo o meu livro, justamente porque se trata de um tema sensível. Eu não uso nenhum pseudônimo, nenhum nome fictício, são todos nomes reais que eu trato no livro. O livro ficou um pouco grande, né? Eu acabei tendo que tirar alguma coisa. Mas a edição tá linda, viu? Só pra constar que saiu pela Editora Record, né? E tá muito bonita. A gente tá com um exemplar aqui. Pois eu me lembro que no começo da minha pesquisa eu entrei em contato com o Domingos Meirelles, jornalista, presidente da ABI, e ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, assim. Ele disse assim: Alan, um livro para ser bom tem que parar em pé. Não fala isso. O Tadeu acabei de lançar um de poesia. Eu falei, Jéssica, ficou pequenininho. Ele chegou falou, tá aqui bom, hoje neurótico, falando que o livro tava pequeno. E eu coloquei o meu livro do lado do seu, rapaz. Você tem que ver a diferença. Olhando eles aqui, não fala isso. O Tadeu, ele não vai nem dormir essa noite por causa disso. Mas tudo bem, Tadeu, é poesia, não é reportagem. Os outros meus param em pé. Poesia tá fora dessa regra. Então tá bom. Pronto, obrigada. Mas pode continuar contando. Tá bom. Desculpa te interromper. O livro, ele tem que parar em pé. Vamos lá. Livro reportagem tem que parar em pé. Então, assim, eu reuni, realmente eu tenho muito documento. Eu tenho um armário repleto de documentos na minha casa, porque foram 83 mil páginas. Depois eu contei no final do processo de documentos que eu reuni para escrever essas 800 do livro. Depois eu fiz uma planilha, depois que eu publiquei o livro, eu fiz uma planilha dos nomes que eu trato no livro. São 790 nomes. Nossa Senhora! No livro. Caramba! Eu tive que tirar muito nome ainda, porque era uma profusão de nomes que podia até confundir o leitor. E tentei radiografar essa rota por meio das operações policiais ao longo da história, né? Então cada capítulo, via de regra, é uma história diferente, amarrada pela questão geográfica. O que amarra todas essas histórias é que todas elas aconteceram nessa rota. Entendi. Né? E tem muitas histórias, enfim, macabras, histórias tristes. A maioria, quase todas as histórias tem um final triste, evidentemente. Mas são personagens interessantes, sabe, que eu descobri. Personagens ricos, né? Foi um desafio muito grande para mim. Eu nunca tinha escrito um livro.
E foi extremamente gratificante. A minha carreira é uma antes do livro e outra depois, sobre todos os pontos de vista. Legal. Fazendo um gancho aqui, Alan, eu tenho predileção mesmo por esse tema, que eu, além de eu escrever, eu sou advogado, sou especializado em advocacia criminal, então eu sempre busco, assim, ver os dois lados, sempre mergulho nos processos de um jeito investigativo também, né, para elaborar minhas teses. Claro. E uma coisa que me chama muita atenção, né, acredito eu que você pode falar um pouco para a gente disso, que quando você faz um jornalismo, um livro jornalístico, assim, uma reportagem de fôlego, você acaba ouvindo os dois lados da história. Você acaba ouvindo também o lado do vilão, né? O lado que muitas vezes você falou aí que você pesquisou muito as investigações policiais, mas acredito que também teve um envolvimento humano também com os personagens tidos aí como vilões. Até o Misha Glenn, no Dono do Morro, do NEM, faz essa... quando eu li esse livro, por exemplo, você fica um pouco assim, com um certo afeto com a figura do NEM. Você gera aquela nossa, olha o que ele fez, até eu entendo, será que se eu tivesse naquela posição eu faria isso, né? A gente está no mundo falando de meritocracia e tal. Como que você analisa isso, esses dois lados da moeda? Como que foi seu envolvimento humano, enquanto ser humano nessa história toda? Pois eu tentei contato com muitos dos personagens, né? Que eu retrato no livro. Boa parte não quer falar. É muito difícil um narcotraficante falar abertamente sobre seus negócios, porque falar sobre isso requer abrir nomes de pessoas e ele corre um risco muito sério por isso, inclusive dentro da cadeia, né? A gente sabe como é que são as prisões no Brasil. É uma questão muito complicada. Eu estou envolvido agora na biografia de um narcotraficante para um próximo livro e é diferente. Eu sinto um pouco do que talvez o Misha tenha sentido ao retratar o NEM. Quando você se aprofunda muito na personalidade de uma pessoa, você passa a enxergar ela sem aquele filtro do preconceito que todos nós temos. É um narcotraficante, é um bandido, é um criminoso, né? Então, assim, é uma angústia você ter que ser justo com a pessoa. Eu sempre tenho muita preocupação em ser justo. Apesar da pessoa ter cometido crimes, ela deve ter alguns aspectos bons na personalidade dela. Eu preciso saber dosar isso de alguma maneira para retratar o mais fielmente possível aquele personagem. Não, mas claro, sem o risco de romantizar aquilo e de fazer com que a gente tenha pena, por exemplo, de um traficante como o NEM, né? Tomar partida, claro. A gente tem que ser... Então, é complicado, é difícil fazer essa dosagem. Vai muito da nossa sensibilidade, né? Como jornalista, ao abordar esse personagem, né? É diferente do escritor, né? O escritor ele tem completa liberdade de criar um personagem, né? Agora, o jornalista não, ele está amarrado à realidade. Né? Você teve medo, algum conflito muito que te tirou o sono, assim, durante essa elaboração desse livro? Não, assim, medo dá, porque, enfim, receio, por exemplo, de ser processado. Eu procurei documentar tudo que está no livro, justamente para que se eu fosse processado, eu não perdesse o processo, né? Eu não posso evitar ser processado. Isso é um efeito colateral quase da minha profissão. O livro reportagem policial é difícil. Eu já até perdi eu tô rindo porque quem nunca, né? Eu costumo brincar que eu falo que o jornalista ele só é bom se ele já tiver sido processado. Se ele não tiver nenhum processo, olha, volta várias casas aí, arranja um processinho e tal. Mas assim, então, em sendo processado, eu preciso ganhar. Essa questão, eu preciso estar muito bem embasado, enfim. Mas até agora não tive problemas nesse sentido. E também não recebi ameaças. Assim, o traficante, eu aprendi durante a apuração, conversando com policiais e promotores, eu aprendi o seguinte: o bandido, o criminoso, ele aceita a prisão, ele aceita
uma eventual condenação como parte do negócio dele. Ele está lá para isso. Ficar um tempo na cadeia é um risco que ele está disposto a correr. E ser retratado por um jornalista também não causa mal a ele. Muito pelo contrário, tem alguns que são um pouco egocêntricos que até gostam disso. O que o bandido não aceita é você, por exemplo, humilhar a família, você achacá-lo, entendeu? Isso é inaceitável até para a moral de um criminoso. Eu vou te fazer uma pergunta polêmica. É mais fácil lidar com os bandidos ou com a polícia? Olha, essa é uma questão problemática. É polêmica, eu quero polêmica no podcast. A sua pergunta é ótima. Eu tenho muito mais medo de tratar com policial bandido do que com bandido comum, entende? Certo, entendo É muito mais perigoso o policial bandido. E no meu livro eu tenho 2 capítulos do livro que só tratam de policiais corruptos, que se envolveram com tráfico. Então, assim, eu coloco o nome e sobrenome de todos eles, né? Então, isso me deu um pouco de receio, evidentemente, porque o policial bandido, ele tem o aparato do Estado, né, por trás dele. Então, ele usa as ferramentas do Estado para o mal. É muito mais perigoso do que um criminoso comum, que às vezes não tem essas ferramentas e não tem o nível de organização que um policial tem, um policial militar, por exemplo, que tem uma cabeça militar. Entende? Assim, aqui no Rio a gente tem visto isso muito com as milícias. Sim. As milícias aqui é um problema sério, porque são pessoas que o Estado treina e que partem para o crime. Né? Então, essas pessoas são muito perigosas. Eu te fiz essa pergunta porque eu fiz a lição de casa e eu vi que quando você foi repórter no interior de São Paulo, você chegou a ser indiciado, né, por uma investigação, teve o sigilo telefônico quebrado por um juiz. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque eu acho que isso expõe demais a fragilidade com que os jornalistas trabalham no país de modo geral, né? A gente é muito cobrado de todos os lados, seja por autoridades, seja pelos bandidos, seja pela população em geral. A gente é culpabilizado por tudo, então se tem golpe, a culpa é da imprensa, se a pessoa se elege, a culpa é da imprensa, se não se elege, a culpa também é da imprensa, e a gente fica tipo numa sinuca de bico e sem muitos mecanismos de proteção enquanto a gente está trabalhando, e é exatamente isso. Eu brinco que o jornalista tem que ser processado, mas isso reflete muito como a gente fica à mercê de quem quer nos processar e de quem, né, eu conheço, por exemplo, advogado que procura formas no jornal de processar os jornalistas. Então, foto sem crédito, exposição do criminoso que a polícia apresentou, e enfim. Aí eu queria saber disso, como é que foi isso para você e pra gente abordar um pouco isso também. Sim, pois isso aí foi... eu vou tentar resumir a história. Em 2011, teve uma operação policial que investigou a corrupção dentro da delegacia do Ministério do Trabalho em São José do Rio Preto, onde eu trabalhava na época. E eu tive acesso a parte dessa investigação policial, depois que a operação já tinha sido deflagrada, evidentemente, com as prisões já feitas e tal. Nós divulgamos isso na época. E um procurador da República que cuidava do caso da época, com que até então eu tinha uma boa relação, queria saber a fonte de quem tinha vazado o documento para mim, porque ia processá-lo. Evidentemente, eu não falei a minha fonte, jamais faria isso, né? Sigilo de fonte é algo sagrado, e por isso, em retaliação, eu fui indiciado na época por quebra de sigilo telefônico. Ele, por ter divulgado trechos de escutas telefônicas que estavam no processo. Entendi. Esse processo caminhou, e depois disso, em 2014, fim de 2014, um juiz federal também de Rio Preto determinou a quebra do sigilo telefônico meu e de toda a redação do jornal para tentar descobrir onde tinha partido o vazamento. Assim, isso foi uma loucura, porque aí todas as entidades se manifestaram,
A gente foi assunto de reportagem no Jornal Nacional na época, da Globo e tal, porque era um caso inédito até então no Brasil. Uhum. E isso acabou indo para o Supremo. Está no Supremo ainda, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, está parado desde 2015. Eu tenho um voto contrário e 2 votos favoráveis, faltam 2 ministros votarem. Entendi. Então tá 2-1 para mim, mas pode virar 3-2. E isso tá parado faz mais de 3 anos já. Tá nessa situação. Mas assim, essa história ela é muito exemplar das fragilidades mesmo, como você falou, que a gente está suscetível, né? O jornalismo, do ponto de vista institucional, às vezes ele é muito desprotegido. Sim. O que nos protege, no fundo, na verdade, é a união da categoria quando certos princípios elementares da profissão ficam ameaçados. Esse foi o caso. Eu tive muita solidariedade de muitas entidades, de muitos jornalistas no Brasil todo, e que me ampararam no sentido de divulgar isso e de me proteger, de certa forma, com essa divulgação. Né? Sim. Para que depois isso não acontecesse mais. Aconteceu de novo em um outro inquérito. Eu divulguei um inquérito também, um delegado me indiciou novamente, foi reportagem do Jornal Nacional de novo em 2015, mas esse caso terminou bem. O promotor rejeitou o indiciamento e o caso foi arquivado. Entendi. Eu acho que essa solidariedade que você fala é porque isso não ameaça só o Alan, né? Eu acho que ameaça toda a categoria, né? Ameaça o meu trabalho, ameaça todo mundo que você fere a tua liberdade de exercer sua profissão, né? Exatamente, é isso mesmo. Que é amparada legalmente. Eu queria te fazer uma outra pergunta sobre ainda o Rota Caipira. A gente falou que você se encontrou aí com vários bandidos, né, com vários traficantes, também com milícias, né, e com esses bandidos que são institucionalizados. Mas eu queria saber quando e se, né, você esbarrou em políticos e como que isso funciona, essa proteção também que vem muito de cima, de deputados, senadores, e que estão ali envolvidos com o narcotráfico no Brasil, que são, de fato, os poderosos e os donos da cocaína aqui no nosso país, né? Pois eu trato em alguns capítulos, especialmente em um deles, logo no começo do livro, eu trato de uma quadrilha de traficantes de cocaína libaneses radicados em São Paulo. Eles exportavam muita cocaína pelo Porto de Santos e eles mantinham um relacionamento muito próximo com o Michel Temer. Eu tenho escutas telefônicas, citam o Michel, não há conversa diretamente do Michel Temer com esses traficantes, mas entre eles citam o Michel Temer, encontros com o Michel Temer, enfim. Não dá para a gente dizer que, evidentemente, o ex-presidente é um narcotraficante. Seria muito leviano se eu falasse isso. Mas a gente pode falar que, além de golpista, ele é citado por narcotraficante. Ele é citado. Ele pelo menos tinha algum grau de relacionamento com essas pessoas, né? Poxa vida, nosso vampirinho. E também com o deputado estadual de São Paulo, Itamar Borges. Esse sim, um relacionamento bem mais suspeito. Embora esse deputado não tenha sido indiciado, é bem estranha as conversas em que ele é citado, sabe? Inclusive eu coloco esses diálogos no livro. Mas a narcopolítica no Brasil, ela nunca foi abordada, ainda é um tabu pra gente essa questão. E, evidentemente, existem políticos ligados ao crime organizado e ao narcotráfico. Não tenho dúvida disso. Né? Sim. Mas essa tampa ainda não foi aberta no Brasil. Quando ela for aberta, eu acho que a gente vai ficar um pouco frustrado com algumas coisas que apareceram. Poxa vida, não fala isso. Mas agora sim, né? Porque até o Michelzinho tá envolvido, nosso vampiro. Poxa vida. Nosso vampirinho aí, poxa. Eu queria saber se você esbarrou também na parte burocrática e como é que foi
driblar isso? Porque a gente sabe que conseguir documento, que acessar, ainda que a gente tenha a lei de acesso à informação ameaçada recentemente, né, por algumas medidas e tudo mais, mas como é que foi essa parte, assim, você encontrou alguma resistência para acessar, por exemplo, essas escutas ou para acessar documentos oficiais mesmo? Como é que foi? Essa foi a parte mais difícil da apuração, sem sombra de dúvida, Jéssica, porque esses inquéritos, esses processos judiciais, quase todos, mais de 90% deles, são sigilosos. Tem um sigilo judicial, porque interceptação telefônica geralmente é protegida pelo sigilo. Né? Mas se deem que isso vai do critério de cada juiz. Tem juiz que não entende assim e libera o acesso ao público, e aos jornalistas também. Tem juiz que entende de uma maneira diferente. Certo. O Sérgio Moro, de uma certa maneira, ele quebrou esse paradigma, e isso facilitou muito a vida do jornalista, porque a Lava Jato, desde o início, ela nunca teve sigilo nos documentos. Após a deflagração das prisões, os documentos sempre foram divulgados e disponíveis pela Justiça Federal em Curitiba, justamente porque o Moro entendia que a imprensa tinha que cobrir a Lava Jato. E outros juízes têm seguido essa sistemática. Né? Isso facilita o trabalho do jornalista. Até porque as conversas telefônicas estão num processo criminal, elas já são... Você não coloca todo o grampo que você faz no processo, você só coloca os trechos que interessam a investigação. Sim. Você não tem conversas da intimidade de um criminoso, sei lá, com a mulher, com o filho. Conversas que não interessam diretamente à investigação, elas não são nem colocadas no processo. Sim. Então, assim, a minha dificuldade era essa. Eu tinha que conseguir aquele processo, e às vezes eu tinha que convencer a fonte a me dar acesso àquele processo, sendo que muitas vezes eu nunca tinha visto a fonte na vida. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu rodei muito, eu andei em mais de 30 cidades ao longo desses 5 anos de apuração, nessa tentativa. Eu encontrei muito não, evidentemente, mas nunca me contentei com o primeiro não. A gente tem que ser sempre persistente, e se eu encontrava um não aqui, eu tentava com outra pessoa, enfim, com o delegado, com o procurador, com o promotor, com o advogado. Entendi. Eu acabava conseguindo acesso àquilo. Evidentemente, com o compromisso de jamais revelar de onde aquilo tinha partido. Claro. O fato de eu ter sido indiciado lá atrás por resguardar o sigilo de fonte me dava uma credibilidade muito grande nesse processo. Me ajudou muito. Então, na verdade, esse processo acabou te ajudando, né? Me ajudou. Entendi. Porque a pessoa entrava, colocava meu nome no Google, ela via as reportagens daquela época, e isso me dava um grau de credibilidade maior, né? Fazia a pessoa confiar em mim, mesmo nunca tendo me visto na vida. Entendi. Olha, é até legal você falar isso desses movimentos, né? Por fora, assim, que a gente quem não tá no meio, né? Não a gente, mas tipo o leigo, a pessoa que vai se informar, né, apenas com o Jornal Nacional, às vezes acha que o narcotráfico ele só envolve o PCC e o Comando Vermelho, né? Sim. Eu acho que você consegue falar que ele abrange muito mais, né, do que isso, né? Muito mais. Evidentemente, o PCC e o Comando Vermelho, eles estão no meu livro, eu tinha que tratá-los dele, evidente, claro, né, são facções muito grandes, mas evidentemente que o tráfico não passa só por isso. Há grandes empresários que tratam do tráfico, que enriqueceram muito com o tráfico e que nunca foram ligados diretamente à facção. Muitos, eu diria a maioria. Olha só. Então, assim, só nos últimos tempos, agora que o PCC tem crescido muito, que a gente tem notado uma preponderância mesmo do primeiro comando da capital, mas até uns anos atrás era bem menor a presença dessas facções no comando dessas rotas. Alan, e em relação, assim, quero fazer uma divagação aqui que eu vejo muito no meu dia a dia, até como advogado, e por interessar também sobre uma análise mais sociológica da coisa, né? Sim. A gente vive um momento, né, não de agora, mas quando você tem uma comunidade, né, uma comunidade pobre, despida de Estado, não tem nenhuma infraestrutura,
gera um pouco a glamorização do poder do tráfico, né? O traficante como super-herói daquela região, salvando, suprindo coisas que o Estado não dá. Fora isso também, grandes filmes, grandes séries, né? Você vê como fez sucesso Narcos, né? A figura do Pablo Escobar, essa glamorização da droga, a criança que às vezes não vê para onde correr, né? 12, 13 anos, ela fala, nossa, eu só vou ser alguém, eu só vou ser respeitado se eu me envolver com o tráfico. Como que você analisa sociologicamente o tráfico de drogas no Brasil? E já fazendo um gancho dessa pergunta, se você chegou a refletir em algum certo ponto, como que o Estado deveria agir, até mesmo em relação à legalização das drogas, como que você vê todo esse panorama social? Pois assim, eu no meu livro, eu não quis entrar muito nesse microtráfico, sabe? Assim, o meu olhar se voltou mais para as grandes redes do tráfico, tráfico no atacado, né? Porque eu entendo que quando você fala de microtráfico, é uma realidade às vezes distinta e às vezes, como você falou, às vezes a gente tem que pegar outras, um outro viés de análise, né? No Rio de Janeiro isso é muito claro, né? O Estado abandonou muitas regiões, as favelas que brotam no Rio são áreas completamente abandonadas pelo Estado e não existe vácuos no ponto de vista social, né? Quando o Estado abandona uma área, o crime quase automaticamente ocupa essa região, né? E tenta fazer o papel do Estado de uma forma absolutamente torta, né? Como você falou, a questão do assistencialismo, né? De proteger a comunidade, de oferecer cesta básica, de ter o papel de polícia na comunidade. Por quê? Porque nessas comunidades, se, por exemplo, o marido bate na mulher, a mulher ela não vai na delegacia registrar queixa, ela vai para o disciplina do bairro lá, que o cara do PCC ou do Comando Vermelho reclamar, e esse cara que vai exercer o poder de polícia, ele vai pegar o marido e vai bater no marido. Eles fazem aqueles tribunais do crime, né? Bate no marido e às vezes até mata em alguns casos, casos de estupro, por exemplo, dentro de um bairro. Então, assim, o crime, ele tomou essas áreas de uma tal maneira que é muito difícil recuperar isso. E do ponto de vista, quando a gente ouve falar essa questão de recuperação, não é só a questão policial, não é só a questão repressiva, isso aí é muito claro, né? Só sobrevoar morro e atirando e matar criminosos não vai solucionar o problema, né? A unidade de polícia pacificadora, por exemplo, no Rio, era um projeto interessante, porque não envolvia, primeiramente, um poder repressivo para tomar aquela região, e depois envolvia a chegada de serviços básicos para aquela comunidade, né? Postos de saúde, escolas de melhor qualidade, etc. Isso nunca foi feito, só foi feito pela metade, por isso que naufragou, né? Então, assim, a gente tem que encarar o problema da droga, eu acho, não só como um problema policial, muito pelo contrário. A guerra às drogas, do jeito que ela é feita hoje, ela está fadada ao fracasso, sempre, né? Agora, a gente tem que encarar muito essa questão da droga no microtráfico também como um problema de saúde pública, né? O vício como um problema de saúde pública. Eu sou favorável, por exemplo, a que se estabeleça um critério objetivo para se dividir tráfico de uso da droga e descriminalizar de verdade o uso da droga. Não? Porque, claro, a lei de 2006 ela abrandou muito a penalidade do uso, né? Mas ainda existe alguma pena. A pessoa tem que, às vezes, comparecer ao juízo, enfim, fazer algum trabalho comunitário, enfim. Mas isso a gente tem que enxergar com uma outra lógica. Aquela pessoa, ela precisa ser tratada, né? E o Brasil hoje, a estrutura de saúde pública brasileira para tratamento da dependência química é horrorosa, é muito ruim. Tanto que muitas igrejas tomam frente nesse trabalho, né? Algumas igrejas são sérias, são um trabalho sério, outras não, outras são igrejas picaretas também, né? Então, a realidade é muito mais complexa, né? Às vezes, políticos se elegem com esse discurso de balear bandido, matar bandido e tal, mas não é só por aí que a gente tem que enxergar. Então, o Brasil, a gente às vezes fica prendendo muito, prende muito pequeno traficante, lota a cadeia, esse traficante vai se deparar com facção dentro da cadeia, ele vai sair de lá, às vezes, um líder do tráfico, muito pior do que entrou,
Isso tem que acabar, isso não adianta, né? Alan, e para quem que você acha que interessa manter o tráfico como ele acontece no Brasil hoje? Além dos bandidos, obviamente. Olha, fora essa questão de envolvimento da política, claro que eu não acredito que a maioria dos políticos estejam envolvidos com o tráfico, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que muitos políticos até tenham boa vontade em debater e em achar solução para isso. Uhum. A questão, ela é mais de fundo, sabe? O Estado brasileiro chegou num grau de falência tão grande, e o Estado brasileiro foi tão leniente com o avanço do crime organizado, que hoje a gente se depara com estruturas até mafiosas que a gente via na Itália, né? Que a gente aprendeu em livro Sim. na Itália nos anos 80, 90, né? Uhum. A tal grau de domínio do crime organizado, muito mais por ineficiência do Estado. Eu não acredito que políticos tenham interesse em manter a situação como está. Muitos políticos acho que têm interesse em mudar isso, sim. Mas não tem, às vezes, competência para isso. Não tem competência para fazer valer os seus interesses, para realmente mudar. A sociedade brasileira é muito conservadora, né? Tem uma série de entraves aí, né? Há muito populismo na política, né? Então, esse discurso fácil, ele pega muito bem, né? A gente tem visto, né, esse movimento de extrema-direita, e com esse discurso demagógico, né, de que vai acabar o crime, que o bandido vai morrer e tal. E não é, a gente vê que não é assim, né? Sim, sim. Alan, e uma outra pergunta, que a gente já está meio que se encaminhando aqui pro nosso final do programa, mas eu vi que você fez esse livro, você fez um outro livro que chama O Delator, e é sobre uma pessoa envolvida com futebol, e aí você falou que você está envolvido numa biografia de um traficante. Tem um spoiler do que está vindo por aí nesse sentido, e na verdade são duas perguntas em uma, mas se você tem vontade de fazer algum outro livro-reportagem sobre algum outro tema que de repente não tem nada a ver com esses temas mais investigativos e mais profundos ligados ao crime, mas que também, enfim, demandam tempo e tudo mais, sei lá, algum personagem, alguma coisa nesse sentido? Pois então, em relação a o Delator, né, que foi o meu segundo livro, lançado no ano passado, um livro completo, o assunto é completamente diferente do narcotráfico, né? Sim. São investigações completamente diferentes e são criminosos diferentes, né? São criminosos do colarinho branco, né? Sim. Então, foi uma experiência legal, porque eu tive que mudar a chave, né? Sair de um lugar para o outro, né? Exato. Abandonar aquele conforto do narcotráfico, que é uma área que eu já estava bem inserido, da cobertura do narcotráfico, e passar a tratar de corrupção no futebol, que é uma área que eu nunca tinha atuado. Eu nunca fui jornalista esportivo. Nunca. Sim. Né? Eu nunca atuei no jornalismo esportivo, mas me interessava esse personagem, o J. Ávila, porque é um personagem que enriqueceu muito, com um discurso de ética, e de repente se vê preso nos Estados Unidos e tem que se tornar um delator para escapar da cadeia, e morre angustiado, né, com a imagem totalmente arranhada. Me chama muita atenção esse tipo de personagem, né? Que sai da glória para a ruína, assim, em poucos anos, né? Era um personagem muito rico. Eu enxerguei nele um personagem muito rico e que eu achei que valeria a pena tratar de uma biografia dele, sim, né? Sim. Então, eu me dediquei a isso. Eu gosto de tratar de personagens que cometem crimes. Eu acho que são personagens muito ricos, mais ricos do que um político, às vezes. Sim. E agora eu estou voltando às origens, vamos dizer assim. É um criminoso que eu trato no meu livro, Cocaína, tá. mas que eu decidi dar um olhar mais profundo para ele. Assim, eu tenho, nos últimos 2 anos aí, eu tenho me dedicado a esse traficante, que é o maior traficante de cocaína do Brasil, não tenho dúvida disso. Sim. Ou pelo menos um dos 3 maiores aí. E assim, a investigação policial que levou a ele é muito coisa de cinema, assim. O trabalho policial
caça ao narcotráfico, ele é muito imagético, né? Você imagina aquela cena, então isso facilita muito pra gente criar ambiente no livro e tal. E é um tema que eu gosto. Então esse é a minha próxima... É meu próximo desafio. Já tô daí curioso. Pra frente ainda não sei. A gente quer, a gente já curioso, quer ler viu? este livro. Opa, que bom. Tudo bem que você não revelou quem é esse traficante. Eu começo a achar que é um político aí, um senador, que é o maior traficante de cocaína. Brincadeira. Algum bispo. Eu começo a achar que é algum bispo, não sei. Eu fico criando teses aqui, mas tudo bem. Alan, a gente tem um quadro aqui no podcast, que é um quadro na prateleira, que a gente pergunta pro... É na sua estante, você errou o nome do quadro, na poxa sua estante. vida. Nossa, Eu tô fazendo uma alusão aqui a Pete e tal. 30 episódios já, eu falei, errei o nome do quadro. Tudo bem, sua estante. tudo bem. A gente quer saber o que você tá lendo neste momento. Olha, eu acabei de ler um livro que ainda não foi publicado. Eu amo ler livros ainda não publicados. O livro não foi publicado de um colega sociólogo do Nordeste. Ele tratou das relações sociológicas na prisão. É um livro fantástico. Vai sair, eu acho que no segundo semestre, pela Record. Legal. E ele trata dessas relações de comando dentro de um presídio. É muito interessante. Eu não tinha visto nenhum estudo tão profundo assim sobre presídios no Brasil. Então, essa é a minha leitura de momento. Pode adiantar o nome do livro, o autor, não? É do Eduardo Matos de Alencar. E o livro é Afinal de Quem é o Comando. Legal. Ah, muito bom, já quero ler também. Fica a dica aí, Teve então, uma época ouvintes. que eu era muito viciada e nesse tipo de literatura eu cobria a polícia, eu lia tudo, eu era ficcionada. Que legal. Aí depois eu dei eu parei um pouco, agora eu estou variando as minhas leituras. E você, Jéssica Balbino, o que você está lendo? Olha, eu vou fazer uma indicação que na verdade eu já li, mas é que tem muito a ver com o tema e eu acho que vale, que é o Presos que Menstruam, da Nana Queiroz. Ela fez uma investigação das mulheres dentro dos presídios e de como elas são tratadas, um trabalho de jornalismo literário muito bonito, que acho que não teve a repercussão que merecia aqui no país, então fica essa dica. A Nana é uma pessoa muito interessante, livro. É um livraço. Ela tem um blog chamado Asmina, que ela faz só reportagens voltadas ao universo das mulheres e grandes reportagens de fôlego, então aproveitando essa deixa, inclusive fica a dica, a gente pode convidar ela para essa temporada também. Ia ser uma boa ela participar. Se nos ouvir, vamos mandar para ela. Para a nossa temporada. E você, Tadeu, tá lendo o quê? Bom, eu vou indicar também um livro que eu já li, que eu gosto muito, mas pertinentíssimo ao tema, até dentro do que o Alan falou. Ele falou, né, do cuidado para não romantizar a coisa toda. Eu vou indicar o A Sangue Frio, do Truman Capote, que é um livro que eu curto pra caramba, e o que envolve a elaboração do livro, né? Sim. Pra quem não sabe, o assassinato de uma família no interior do Kansas, né? Uma cidade pequenininha, e o Truman Capote vai para essa cidade um mês após o crime, e passa a envolver com toda a comunidade, uma família toda é assassinada, uma família muito querida, né? É considerada uma primeira obra do novo jornalismo investigativo, né? E ele acompanha, inclusive, o enforcamento dos criminosos. E depois há-se aí essa lenda aí sobre o envolvimento amoroso dele com o Perry Smith, que é um dos assassinos. Sim. Que gerou o filme também, Confidential. Então é um livro que eu curto demais e eu acho que vale a pena ler. É um livraço, né? Assim, para quem pesquisa jornalismo literário, quem gosta, é uma das primeiras recomendações que se tem, leiam A Sangue Frio, né? E é incrível a história, ela é super controversa e eu amo histórias controversas, então fica muito essa dica. É um livro que eu gosto bastante também. E é isso. Antes da gente encerrar, Alan, teve alguma coisa que a gente não te perguntou, mas que você acha que é importante falar? Não, eu acho assim, em relação à feira literária, né? A gente ia dar o serviço. É muito importante. Falar. Não, assim, é muito legal esse tipo de evento. Poços de Caldas é privilegiada por ter uma feira desse porte, né? Sim. E, poxa, a gente é tão carente de leitura no Brasil. Então, assim, eventos assim precisam ser prestigiados. Vamos tomar um chopp pessoalmente, Alan. A
Você bebe, Alan? Você bebe? Se você bebe, você pode tomar um chopp com a gente. Senão a gente toma água. Senão a gente toma uma água, sei lá, qualquer coisa. Ótimo. Vou levar a sério o convite. Ai, não, mas é pra levar, porque eu só trabalho no Flipossos porque tem uma Kombi de chopp do lado de fora. Eu com a Jéssica, a gente meio que mora lá no Flipossos. Eu fico morando 9 dias no festival e aí eu só vou porque tem bebida. Mentira. Ótimo. A galera que ouve podcast deve achar que eu sou muito alcoólatra. Talvez eu seja um pouco. Mas, desculpa a gente te interromper. Pode continuar, Luan. Não, é isso, assim, é muito importante dar valor a esse tipo de evento. E assim, fazer com que os jovens sejam atraídos, vejam a beleza dos livros, os livros de qualquer assunto, livros de ficção, de reportagem. É maravilhoso um jovem que se interessa pela literatura. Eu acho isso é uma coisa sagrada, um menino lendo, uma menina lendo. Eu acho que, poxa, a gente ganha o dia de ver isso, assim, quando tá no metrô, tá no ônibus e vê alguém lendo um livro. Eu acho que emociona a gente que trata disso, que tenta fazer com que as letras sejam divulgadas no Brasil, que o Brasil melhore em todos os aspectos. O livro passa pela melhora do Brasil, né? Eu sei que isso é chavão, mas a gente não, mas é real, a gente tem que falar disso, porque é importante, né? Eu acho que se a gente não ficar frisando isso o tempo todo, a gente corre o risco de perder o mínimo que a gente tem em relação ao que é literatura no país. Para dar o serviço, então, antes da gente encerrar, o Alan de Abreu ele vai estar em Poços de Caldas no dia 1 de maio, às 19h30, na mesa Literatura e Reportagem, a abordagem do narcotráfico pelo jornalismo literário. Acompanha ele nessa mesa o Alonso Salazar, que é colombiano, ex-prefeito de Medellín e autor do livro Pablo Escobar, a ascensão e a queda do grande traficante. Quem media essa mesa é o Edu Carvalho, que é jornalista. Então fica o convite, é uma palestra master. Para assistir precisa trocar um livro por um ingresso. Esses livros depois são doados a entidades, a bibliotecas e a projetos que têm leitura também aí no escopo. E no mais é tudo gratuito a programação. Venham conhecer o Flipossos, venham ouvir essa mesa, venham assistir isso ao vivo, é inédita. E Alan, muito obrigada por ter dividido isso com a gente, por ter contado um pouco sobre o seu livro, por ter batido esse papo. Foi muito importante e sempre refresca a minha paixão pelo jornalismo, escutar as coisas que a gente tem para trocar, assim, em relação a jornalismo e literatura. Brigadão mesmo. E para o pessoal que quer te achar, Alan, como que faz as redes sociais, e-mail, quer divulgar algum meio de comunicação com você? Sim, bom, eu, antes de mais nada agradeço também, foi um prazer falar com vocês. A gente podia ficar aqui até a noite conversando, sem problema nenhum. Papo bom é assim. Papo bom é assim, sempre. As pessoas me encontram nas redes sociais, Facebook, Twitter. Meu Twitter é Alan de Abreu, Alan 2 L's de Abreu 1, número 1. O meu Facebook é Alan de Abreu. O meu e-mail é Alan de Abreu, Alan 2 L's, @yahoo.com.br, e estou à disposição. Quem tiver curiosidade, quiser entrar em contato, é só escrever que eu respondo assim que possível, com o maior prazer. Já estou te seguindo no Twitter, então, hein? Eu também, eu já estou super te seguindo, tá? Ótimo, obrigado, muito obrigado. Tá, joia. Obrigadão, obrigado Alan, pelo papo, um prazer. Foi um prazer, viu? A gente inaugurou a temporada Margens Reportagens Literárias com estilo. Fiquei muito feliz pelo episódio e muito obrigado, viu? Espero poder contar com você mais vezes. Ótimo, conte comigo. Um abraço para vocês. Beijo, Bom dia, tchau. boa tarde, boa noite. Beijo, fomos.